Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre Bitcoin, para que serve, quais as motivações, como ganhar dinheiro com isso, onde comprar, os riscos. Então galera, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que quer aprender sobre Bitcoin, que só ouviu falar, que não sabe ainda para que serve. Então vamos pro vídeo. Bitcoin, galera, nada mais é do que uma moeda digital que só vive na internet, né? Também chamada criptomoeda. O Bitcoin, diferente das moedas dos países, que é controlada por algum órgão central, como o Banco Central, por exemplo, ou pelo próprio país, né, que controla a emissão dessas notas, o Bitcoin ele não tem um órgão ou um instituto ou um país que controla a moeda. Ela vive numa rede descentralizada. São vários mineradores que existem numa rede. Cada minerador é um computador de uma pessoa. Por exemplo, pode ser o meu computador, o seu computador, formando uma rede, né, imensa, assim como a internet, de distribuição, de computação, né? Computação distribuída que a gente fala. Então são várias pessoas formando esse nó na rede que ajudam a processar essas transações de Bitcoin. Então, quando eu envio um dinheiro para você, por exemplo, essa transação vai diretamente de mim para você. Os mineradores apenas fazem esse processo ali. Não vai para um órgão, um banco que vai controlar isso. Então, nesse quesito, o Bitcoin tem uma certa liberdade, né, de países e etc. Isso não quer dizer que ele não seja volátil, né? Uma moeda extremamente volátil. O preço oscila muito. Por exemplo, em abril desse ano, tivemos o pico histórico do Bitcoin, que ele chegou a bater 61 mil dólares, mais ou menos isso. E no momento que eu gravo esse vídeo, ele já chegou a valer 29 mil dólares, isso foi ontem na verdade. Hoje o Bitcoin já deu uma recuperada, já está em 31 mil dólares, ou seja, do pico histórico até agora, a moeda já caiu mais de 50%. Então o Bitcoin não é para pessoas que não aguentam fortes emoções aí. O Bitcoin é extremamente volátil. Tá, e por que criaram o Bitcoin? O Bitcoin, galera, surgiu logo em 2008, logo após a crise do subprime nos Estados Unidos. O governo americano investiu muito dinheiro, imprimiu muito dinheiro para financiar imóveis ali, né? O setor imobiliário. Só que ele financiou imóveis de qualidade duvidosa ali, né? E esses empréstimos e esses financiamentos não se sustentaram, o que acabou levando junto o preço desses imóveis e a economia para o buraco. Então essa crise quebrou bancos, diversos bancos pelos Estados Unidos e pelo mundo, né? E para ajudar com que esses bancos, os que ainda estavam tentando se recuperar, o governo americano imprimiu ainda mais dinheiro para tentar ajudar esses bancos. E essa impressão aí descontrolada de dinheiro, para quem entende um pouquinho de economia, sabe que acaba sendo prejudicial para a inflação, né? Quanto mais dinheiro é impresso, mais a inflação cresce, e os preços dos produtos sobem, né? Então isso é prejudicial muito para a economia. Antigamente, o dinheiro, o dólar, ele era lastreado em ouro. Então, para cada nota de dólar que o país tinha, ele tinha que ter uma quantidade de ouro guardada. Se essa quantidade de ouro não fosse suficiente para gerar novas notas, não eram geradas novas notas. Então tinha ali um certo controle, né? A moeda tinha valor. Só para ter uma noção, em 1973, se não me engano, deixa eu ver aqui minha colinha. Isso, em 1973, um dólar tinha o poder de compra de 27 dólares hoje. É só você trazer para o nosso exemplo também, né? O real. Se você olhar o que dava para comprar com R$1 no passado, pelo menos na minha infância, dava para comprar muita coisa. Hoje em dia não dá mais para comprar nada. Então é isso, a inflação ao longo do tempo, ela tende a corroer o nosso poder de compra, né? O que dava para comprar antes com R$1, R$10, R$100, não dá para comprar mais a mesma coisa hoje. Então, essa impressão descontrolada de dinheiro, né, que culminou nessa crise, foi um dos gatilhos ali em 2008 para que surgisse o Bitcoin. Então, o Satoshi Nakamoto, que até hoje não se sabe quem é de fato, né, se é um pseudônimo para uma pessoa ou se é para um grupo de programadores, desenvolveu o white paper que a gente fala, que é um documento, um artigo ele explicando o funcionamento do Bitcoin. Só que apenas em 2009 saiu a primeira versão do programa, né, do Bitcoin, onde ele foi minerado e gerada a primeira moeda. Então esse grupo aí, né, o Satoshi Nakamoto, tinha a intenção de sair um pouco desse controle do governo, né, de ter essa liberdade do dinheiro, né? Essa desconfiança com o mercado financeiro estava no momento do seu maior auge naquele período, né? Depois da crise. Então, como uma solução de criar um dinheiro ali que fugisse desse controle do Estado, que pudesse ser uma moeda de valor, que criasse valor para as pessoas, foi assim que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin, na sua programação, ele é programado para aumentar a dificuldade de mineração a cada um período de tempo.
Então, por exemplo, no começo dava para gerar muitas moedas a um curto período de tempo, depois dessa dificuldade dobra, aí já vai metade da quantidade de moedas que era produzida, vai caindo e assim por diante, até chegar no limite de produzir 21 milhões de moedas. Então a gente sabe a quantidade exata de bitcoins que irão existir até o final desse processo que ainda está acontecendo até hoje, né? E se não me engano vai até 2100 e pouco lá. Nessa moeda, quanto mais ela vai ficando escassa, né, como ela é pouca, vai gerando valor ao longo do tempo para as pessoas. Diferente do dólar, por exemplo, do real, de qualquer outra moeda que vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Porque como eu disse, antes era lastreado em ouro e agora é lastreado apenas na confiança que você tem no país. Ou seja, o dinheiro por si só existe porque existe a confiança no país, né, de que aquele dinheiro tem valor. Se não fosse isso, não existia dinheiro, né? Você não pode pegar um papel, por exemplo, ir lá no comércio e dizer, olha, quero comprar isso aqui com esse papel. Não é assim que funciona, né? O dinheiro já está aí há um tempo. As pessoas têm confiança naquele dinheiro e é isso que move, né, o dinheiro. Só que quanto mais ele é impresso, como eu disse, mais ele vai perdendo valor. E o Bitcoin, quanto menos ele é gerado, né, mais ele vai criando valor. É só reparar no preço da moeda. Em 2010, por exemplo, alguém tentou vender 50 mil Bitcoins por $50, mas ninguém quis aceitar essa oferta. E agora, em 2020, como eu disse, uma moeda custava $61 mil, mais de 300 mil reais, uma única moeda. Eu tenho uma história triste com esse Bitcoin, porque no passado, em 2010 por aí, eu também vi, 2010 não, é 2011, eu não lembro agora exatamente. Eu cheguei a ver isso, né, e eu olhava assim, R$ 750 uma moeda de Bitcoin. Eu falei, isso, quem vai usar isso, né? Que besteira isso daí. Então, eu perdi uma oportunidade aí gigantesca. Olha só, se eu tivesse comprado essa moeda no passado. E aí, né, depois de um tempo que eu abri os olhos para o Bitcoin, o preço já estava em 10 mil, por aí. E eu já achava um absurdo o preço. E ele foi chegando em 30, também achava um absurdo. E olha hoje onde está. Chegou em 300 mil reais, mais de 300 mil reais. Então, sinceramente, eu não sei dizer para onde isso vai. Se é uma bolha, se não é, a questão eu deixei em aberto aí. Mas que isso continua subindo e continua. Só que como eu disse, né, tem a alta volatilidade, ele sobe bastante, depois corrige bastante o preço, cai muito, cai 50% dessa vez, nada impede de que não caia mais, e nada impede também do que suba muito, então a gente nunca sabe para onde vai. Eu já tive também outra moeda, né, porque depois que surgiu o Bitcoin, surgiram outras moedas, né, que tentavam melhorar essa tecnologia. Como eu disse, o Bitcoin é uma moeda digital que só existe na internet, que trabalha com criptografia, ou seja, para cada transação que é feita com Bitcoin é gerado um código, né? Eu tenho a chave pública, que é a chave que eu compartilho com a pessoa que vai me transferir dinheiro, e eu tenho a chave privada, que é a chave que eu preciso, como se fosse a minha senha, onde eu guardo os meus bitcoins. Se eu perder essa chave, eu perco meus bitcoins, né? Não é igual um dinheiro em um banco ou numa corretora, talvez, que se eu for para a justiça, né? Digamos que eu morra, minha família vá para a justiça, ela consegue recuperar esse dinheiro, né? Eles vão ver que é meus familiares e tudo mais, vão liberar esse dinheiro. Agora, a chave privada do Bitcoin, se eu perder, como não tem nenhum órgão que regula isso e tudo mais, eu não vou ter acesso, as pessoas que querem recuperar essa grana não vão ter acesso, vai morrer junto comigo essa riqueza, né? Como já aconteceu vários casos aí, de gente que morreu e a chave não ficou para ninguém, ou que perdeu, queimou o computador, sei lá, perdeu a chave de algum jeito, a pessoa perdeu esses Bitcoins, né? Estima-se que 20% de todo o Bitcoin já produzido tenha se perdido ao longo do tempo. Então, galera, quanto mais, né, vai ficando moedas a menos, digamos assim, no estoque de Bitcoin no mundo, mais valor ainda vai se criando ao longo do tempo, né? Então, como eu disse, o Bitcoin é essa criptografia, né? Quando eu faço uma transação para você, essa transação precisa ser validada por computadores que estão na rede, formando esses nós, como eu falei lá no começo. Esse processo é o processo de mineração, né? A mineração ela funciona justamente para manter essa rede do Bitcoin. Então, quanto mais a criptografia vai evoluindo, né, como eu disse, o código é programado para dobrar a dificuldade a cada período de tempo, vai precisando de mais computadores na rede para fazer a mesma tarefa. Aí você se pergunta, né, o que eu vou ganhar com isso de deixar o meu computador ajudando nessa rede, por exemplo, de mineração? Eu vou ganhar Bitcoin, né, esse é o processo. Assim como no mundo real, a mineração, né, você cava lá, digamos, e acha o ouro, assim que funciona no Bitcoin. Os computadores estão trabalhando e como recompensa por isso você recebe uma fração de Bitcoin. No passado dava para ganhar muitos Bitcoins minerando, né? Hoje em dia, como a dificuldade aumentou tanto, não consigo minerar mais com computador de casa, por exemplo. Então são produzidos computadores específicos para esse processo de mineração. E aí as pessoas criam aí fazendas de mineração, como a gente costuma chamar, para ganhar bitcoins com essa mineração, né? E ajudar na rede também. Então isso é um processo, inclusive, bilionário, né? Multibilionário aí, que gera bilhões. E tem muitos mineradores em vários países aí, onde a energia é
mais barata, né, que compensa ligar tanto equipamento. E outra coisa, como eu falei, como surgiu essa tecnologia do blockchain, que é revolucionária, inclusive, né, porque imagina se eu usasse essa tecnologia do blockchain, que é usar essa criptografia para criar um registro, por exemplo, de um cartório, né, porque digamos que se uma pessoa tem acesso ao registro original no cartório, ela consegue alterar, mas na rede blockchain, se alguém tiver acesso a algum documento criado na rede blockchain, precisa validar com vários mineradores, né? Então todos os mineradores, mais de 50% dos mineradores tinham que concordar com essa mudança, se alguém quisesse alterar. Não é tão simples, então isso é muito mais viável, né, para a segurança das transações, e dá para utilizar essa tecnologia em outras coisas no dia a dia, né? E é por isso que surgiu as outras altcoins, como eu falei, que é o nome que é usado para definir as novas moedas que surgiram depois do Bitcoin. O Bitcoin é só uma moeda, não tem nenhum outro propósito por trás dele. Já o Ethereum, por exemplo, Ethereum, não sei como pronuncia, ele não é só uma moeda. Além de moeda, ele usa a tecnologia do blockchain, né, para criar contratos inteligentes. Tem a IOTA, por exemplo, que usa essa tecnologia, que ela chama de Tangle, já é um pouco diferente do blockchain. Cada dispositivo na rede conectado vira um nó, então ela é uma moeda, por exemplo, para a tecnologia das coisas, não tem mineração, basicamente, né? Cada nó na rede faz esse processamento, então se eu mandar uma moeda para você, os dispositivos que estão no caminho ali próximo vão ajudar nesse processamento, porém não tem recompensa nenhuma por isso. Só o fato de você participar da rede, você já está contribuindo. E assim surgiram diversas moedas, inclusive uma moeda de meme, o Dogecoin, uma moeda de um cachorro, um meme. Inclusive valorizou bastante essa moeda. Agora vamos falar um pouco dos riscos, né? Os riscos, como eu falei, tem alta volatilidade, o preço oscila bastante. Tem muitos crimes que acontecem, né, usando essa moeda, infelizmente, né? Hackers sequestram computadores por aí, por exemplo, e pedem um resgate em bitcoins ou outras moedas. Também, antigamente, era usado mais para cometer crimes, exatamente, os hackers, como eu falei, ou terroristas e tudo mais. Hoje em dia, essa moeda já está mais popularmente conhecida, já passou a ser adotada por grandes empresas e etc. Microsoft, Tesla já começaram ali a trabalhar com isso, né? E grandes fundos também, investidores, estão começando a investir na moeda. Já existe no Brasil ETFs, né? Ainda não falei de ETFs aqui no canal, mas eu prometo um vídeo em breve sobre isso. Mas nada mais é do que como se fosse um pacote ali que investe em várias moedas. Em vez de você estar comprando Bitcoin ou escolher a moeda ali, estudar sobre ela, porque tem muita moeda golpe aí também no mercado, né? Chamada de shitcoin, que não serve para nada. Então tem umas moedas aí que já são mais populares, que esse ETF tem um gestor que faz essa busca ali por essas moedas, as melhores oportunidades, e você investe no ETF confiando nesse gestor. Então é uma coisa que propõe de certa forma uma diversificação e mais segurança para você, né? Então já tem aí uma alta adoção do Bitcoin na sociedade. Claro que ainda tem muita coisa para mudar, sempre tem algumas restrições de alguns países que acabam ali afetando o preço também do Bitcoin. E outra coisa, tem golpes de pirâmide financeira, né? Tem muitas também exchange, né? Inclusive é onde você pode comprar as moedas, através de uma exchange, né? Não é na própria corretora. Na corretora, se você for comprar o ETF. Mas as exchange é onde você negocia essas moedas com dinheiro, né? Então eu coloco lá R$50, por exemplo, e compro a moeda lá que eu quiser, através dessa exchange. Temos algumas conhecidas aqui no nosso país, né? Como o Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin to You e etc. E temos também as mundialmente conhecidas, como a Binance, a Coinbase. Essas corretoras, elas estão no mercado há bastante tempo, mas tem corretoras desconhecidas aí que você coloca o seu dinheiro lá e depois de um tempo ela some com o seu dinheiro. Então tem que pesquisar muito bem aí antes de investir, quais corretores são mais seguros e etc. Porque nesse mercado, como ele não é regulado, como eu disse, não tem ninguém que controla a moeda, né? Abre um pouco de margem para alguns tipos de golpes. Então é você que basicamente tem que cuidar um pouco da sua segurança. E como eu disse, é uma moeda que tem bastante potencial aí, sim, eu acredito nisso, tem bastante potencial como reserva de valor. Eu não acredito que do jeito como está o Bitcoin será possível utilizar no dia a dia para fazer transações pequenas e tudo mais, mas acredito sim que essas outras moedas que surgiram aí, alguma delas em algum momento vá servir, né, de moeda um dia, ou talvez ali como uma moeda complementar, né, porque imagina que eu quero mandar dinheiro para alguém em qualquer lugar do mundo com Bitcoin, eu compro aqui e mando através de Bitcoin para lá para a pessoa, e a pessoa converte em dinheiro daquele país. É muito fácil fazer esse tipo de transação e rápido também. Só que, claro, conforme o Bitcoin foi crescendo, né, essas taxas também crescem, e aí tem um pouco do dilema das taxas, mas isso daí vai sendo corrigido com algumas atualizações aí, e
é isso, galera. Se você aprendeu um pouco agora sobre essa tecnologia do Bitcoin, se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu nada sobre esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou estar tirando a dúvida de você. Ou quem sabe tá gravando aí um outro vídeo, né, explicando mais sobre isso. Para quem não prestou atenção ainda aqui no canal, eu tô fazendo um overview assim de todas as classes de investimentos, basicamente. Não vou falar de todos exatamente, não vou falar das principais, e depois a gente vai estar focando ali em algumas, estudando ali estratégia de diversificação de carteira de investimento, né. Eu acho sensato ter um pouquinho de investimento em criptomoedas, né, é muito bom, porque apesar dessa volatilidade ser muito alta, é justamente ela que faz a gente multiplicar um pouco o nosso dinheiro, né, ao longo do tempo. Eu, por exemplo, galera, já tive Ethereum por R$50 que eu comprei em 2016 eu acho. E essa moeda chegou a valer R$20.000 esse ano. R$20.000. Pergunta, eu tinha esses Ethereum hoje, que eu gastei uns R$200 ali para ter uns 4, mas eu tinha minerado um pouquinho, tinha quase 5, 4,9 Ethereum, e não tinha mais essas moedas que estariam valendo uns 100 mil no pico. Então, pois é, R$200, 100 mil. Eu acho que compensa ter um pouquinho. Também não vai sair por aí fazendo cagada e colocando todo o seu dinheiro em criptomoeda. Pelo amor de Deus. Então, sempre bom estudar os ativos que você está se metendo, fazer uma carteira diversificada. O Warren Buffett diz que a diversificação é só para quem não sabe o que está fazendo, mas com certeza a maioria de nós não sabe, né, o que está fazendo direito, então é bom diversificar a carteira, né? Não vamos ser hipócritas aqui de dizer que eu sou investidor melhor que o Warren Buffett, ou sou do nível do Warren Buffett. O cara vive disso, vive de analisar a empresa, balanço, etc. A gente pode também errar. Todo investidor erra, na verdade, galera. Todo investidor vai errar em algum momento. A diferença é que a gente precisa mais acertar do que errar, né? São esses acertos que vão fazer a gente mais rico futuramente. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e valeu!